A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe essa terça-feira, dia 1º de abril de 2025. Eu quero passar uma palavra nessa manhã que está registrada em Apocalipse capítulo 22, versículo 7, que diz assim: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos seus pés, aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não façais tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. Quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Meus queridos irmãos e amigos, esse é o último capítulo de Apocalipse, a qual testifica a vinda de Cristo, um dia que Jesus marcou para voltar. E ele se revela a João através de um anjo, dizendo que cedo viria, presto venho, cedo venho. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Eu quero ressaltar o versículo 8, que quando diz: João, eu sou João, aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Mas ele disse: Não façais tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo de terrível idolatria. João teve o privilégio de estar com Cristo no seu ministério terreno. João teve o privilégio de andar com Cristo, ver seus milagres. A sua morte e ressurreição, João testificou tudo isso. E quando João estava exilado na ilha de Pátimo e teve essas revelações, como muitas outras, ele viu o anjo do Senhor. Ele viu um anjo que ali apareceu para testificar dessas coisas. E é interessante que quando João viu o anjo do Senhor e ouviu as suas palavras, João prostou-se aos seus pés para adorar. Mas João sabia que não era o Cristo que estava ali, era o anjo do Senhor, um representante, alguém que trazia uma mensagem para João. E eu fico pensando sobre acerca da idolatria, porque lá na frente, no versículo 15, vai falar: ficarão de fora os idólatras. As pessoas hoje idolatram tudo que vê. Time de futebol, jogador,
As pessoas idolatram cantor, as pessoas idolatram mulher. Basta ver nas canções, quando as músicas falam que a mulher é tudo na vida do homem, e que sem ela a pessoa não vive, e que a vida dele depende da vida da outra pessoa. Futebol, meu ídolo, jogador fulano de tal, cicrano, meu ídolo, meu ídolo, meu ídolo. A própria mídia fala sobre isso aí, né? Sem contar na parte religiosa, em que muitos dobram, nós não adoramos Maria, não adoramos fulano, não adoramos ciclano, não adoramos... Mas prostra o joelho lá e adora, ora a ele, pede intercessão, pede para falar com Deus a respeito da sua vida, e não é idolatria. Quando você coloca uma pessoa, ou um ser, ou uma entidade, como base da tua vida, seja ela material, seja ela espiritual, ela se torna teu ídolo, teu senhor. Uma pessoa que coloca uma outra como razão da sua vida está idolatrando a ela, porque dá a entender que a sua vida só vai ser feliz, só vai ser próspera, só vai conseguir as coisas com o aval da outra pessoa. Quando você gosta muito de uma coisa, que ela vai além da sua capacidade mental, racional, e que você depende dela, você se torna dependente, escravo dela. Quando a pessoa está doente, precisa de um medicamento e só vive a poder daquele medicamento, a pessoa é escrava daquele medicamento, porque o medicamento toma possessão da vida dela e domínio. Quando o homem, quantas pessoas nós vemos aí, fulano se matou porque a mulher o traiu, a mulher deixou, ou vice-versa. Por quê? Idolatrava a pessoa. Jesus falou, aquele amará a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós não temos parte com Ele. Nós não podemos amar seres que hoje estão aqui, amanhã já não estão mais, acima de Deus. Então João aqui, mesmo conhecendo Jesus, mesmo tendo estado com Jesus, caiu nessa fragilidade de adorar um anjo. E o anjo disse, espera aí, João, não é assim. Não faça tal coisa, eu sou conservo teu. Eu trouxe a mensagem, mas não trouxe para ser adorado, eu trouxe como um mensageiro do Senhor, para que você escreva isso, para que passa à frente. E não cele a palavra da profecia deste livro, porque o fim está próximo. Aí João se levantou e se colocou no seu lugar para não adorar o anjo. Adorar somente a Deus. Satanás lá no deserto levou Cristo e começou a lhe ofertar algumas coisas. Se tu prostrado me adorar, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu é filho de Deus, se precipita daqui. Se joga daqui que os anjos darão ordem a seu respeito e não acontecerá nada. E por fim, mostrou a glória desse mundo e disse, se tu me adorar, eu te darei todas essas coisas. Porque a mim foram entregues. Jesus disse, vai Satanás, porque está escrito, adorarás e servirás só ao Senhor Deus. E vivemos num mundo hoje em que as pessoas adoram as outras pessoas em troca de benefício. E por fim, muitas igrejas estão entrando nesse caminho de oferecer Jesus como solução financeira, como solução para muitos problemas. Tu vem para cá que Jesus vai te abençoar, que vai te dar, que vai acontecer. Jesus prometeu vida eterna. Jesus prometeu aquele que largar o mundo, as suas misérias, aqueles que se converterem dos seus pecados, aqueles que guardarem os meus mandamentos. Já diz aqui, bem-aventurado aqueles que guardarem os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É verdade que Jesus prometeu uma cidade linda, chamada de céu, um lugar bonito.
onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima, não haverá mais fragilidade humana, não haverá mais nada de fragilidade no ser humano. Gozo, alegria na presença de Deus. E no meio dessa cidade tem uma árvore, que é a árvore da vida. E todos quanto receberam Jesus como Salvador terão direito a essa árvore, para que viva eternamente. Então, a questão, hoje, vivemos na dependência de muitas coisas. As pessoas querem saber de um futuro melhor aqui, quer saber de uma vida próspera aqui, quer saber de granjear coisas aqui. Mas Jesus mesmo falou que o reino dele não é aqui, não é desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Porque se nós pertencêssemos a esse mundo, fosse para nós ficar aqui, Jesus não teria nem subido ao céu, teria ficado aqui mesmo, depois da sua ressurreição. Mas em João 14 está escrito: eis que vou para o Pai, preparar-vos lugar. E se eu for, eu vou voltar. Mas não vou voltar para ficar com vocês. Não vou voltar para fazer morada com vocês. Eu não vou voltar para fazer um novo ministério com vocês. Não. Eu vou voltar para pegar vocês, para levar, para que aonde eu estiver, estejais vos também. Na casa do meu Pai, existe a casa do Pai. Tem muitas moradas. Jesus não falou pouca, não. É muitas moradas, é para todas aquelas pessoas que aceitarem a sua palavra, se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador. Se é 100, se é 10, se é 1000, se é 50 mil, se é milhões, não sabemos. Mas ele disse aqui: todo aquele que quiser tomará da água da vida. Diz assim: diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse versículo aqui é que nos dá as condições, irmão. Porque de graça, a palavra graça é que você não deve pagar nada, porque alguém pagou, Jesus pagou. De graça, tome da água da vida. A salvação é totalmente de graça para nós pecadores arrependidos. Jesus pagou. Se fosse para nós pagar, nós estaríamos perdidos. A Bíblia mesmo fala em Isaías que o sacrifício humano para a salvação não vale nada, porque nós não teríamos como pagar, condição de pagar. Aí mas você fala assim: mas como é que Jesus falou assim? Cada um receberá segundo a obra que tiver feito. Está escrito aqui no versículo 12: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ponto. Galardão segundo a obra. Galardão não é salvação. Galardão é uma dádiva de Deus, um presente de Deus que dará segundo a cada um a sua obra. Aí fala de galardão. É como se você trabalhasse numa firma e tivesse um presente todo mês pelo seu bom comportamento, pelas suas atitudes, por você ter cumprido as regras da empresa, e vão te dar uma gratificação. É uma coisa assim. Mas você já é daquela empresa, você já é funcionário daquela empresa, o galardão é uma dádiva, uma alegria a mais na vida daquele que receber. Agora, falando de salvação, é de graça. Totalmente de graça. Cristo pagou. Porque se não fosse Cristo pagar, todos nós estaríamos perdidos. A Bíblia mesmo, ela diz: Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer. E olha que tinha muitos que seguiam Cristo, seguia Deus antes de Cristo, no Velho Testamento. O que falar de Noé?
O que falar de Abraão? O que falar de Isaac? O que falar de Jacó? O que falar de Moisés? O que falar de Jefté? O que falar de Davi, do rei Salomão? O que falar de Daniel, Jó? O que falar de Ezequiel, Isaías, quantos profetas? Elias, Eliseu? Todos quantos foram antes de Cristo, seguiam Deus, tinha intimidade, Deus usava. Eliseu muitos milagres, Elias muito milagre. Elias orou, o fogo do céu desceu. Elias orou, disse que não ia chover, não choveu por 3 anos e 6 meses. Depois disse que ia chover, choveu. Mas era forasteiro aqui, não tinha morada, não tinha residência fixa. Esperava em Deus na sua salvação. Enoque amava a Deus, Deus o amava, levou para si. O que falar desses homens? Né? O que falar desses homens? Todos quanto? Aí a Bíblia vem cá na frente falar que Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer. Aprove a Deus mandar Jesus Cristo como Salvador, nascendo de uma mulher, tomando a nossa dor, vivendo a nossa capacidade humana para sentir realmente o que nós sentimos. A Bíblia diz que ele não era formoso como homem, experimentado em dores, sofredor, e no entanto guardou toda a palavra de Deus, cumpriu toda a Escritura. E ele disse: ninguém tem esse poder de dar a sua vida e torná-la a tomar. E Jesus veio como sacrifício vivo, subindo na cruz do Calvário. Ele disse: quando o Filho do Homem for levantado lá na cruz do Calvário, a todos trairei a mim. E assim o fez, para a nossa salvação. Ali Jesus morreu de braços abertos, sem acepção de pessoa. Antes disso acontecer, ele disse: todo aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Quem tem fome, venha e coma do pão da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Caminho, verdade e vida são 3 coisas fundamentais, essenciais na vida de qualquer pessoa. Todo mundo tem que saber o caminho que está, a verdade que segue e a vida que vive. Jesus é tudo isso e muito mais. Então aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 7 até o versículo 21, ele testifica com veemência através do anjo, para que João escrevesse, e dá a mensagem, e diz para não selar a profecia desse livro, porque o fim está próximo. E quantos têm selado essa profecia? Pode ver, meus irmãos, nas igrejas não se prega mais a volta de Cristo. Não, muito difícil. Não se prega que a igreja vai morar num lugar separada, vai ser arrebatada. Não se prega que nós vamos deixar esse mundo daqui a pouco. Não se prega que o pecado tem que ser vencido, que Jesus pagou o nosso preço para nós vivermos novidade de vida na sua presença. E no versículo 15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Hoje não podemos falar sobre essas coisas. As pessoas não querem ouvir isso, porque quer bênção, quer ser abençoado, mas não quer deixar o pecado. Para entrar na vida eterna tem que aceitar Jesus, renunciando todas as coisas. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncia a si próprio, toma a tua cruz a cada dia e siga-me. Mas quando fala de renúncia, é difícil. Renunciar ao nosso ego, renunciar à nossa ideia, renunciar às coisas terrenas. Paulo escreveu: nós não trouxemos nada para esse mundo, manifesto é que nada vamos levar daqui. E isso é prova.
Quantas pessoas têm bens materiais, têm muitas coisas na hora que morrem? A única coisa que arrumam para ele, porque ele mesmo não arruma, porque ele não espera isso, embora sabendo que vai acontecer, é um caixão, uma flor, uma homenagem, até lá no sepulcro. Depois que entrou lá, acabou. E aquilo com pouco tempo a terra destrói. E as pessoas ficam matando, se destruindo, enganando, em troca de bens materiais, de coisas supérfluas. Preocupada, pessoas ricas que não dormem pensando na sua riqueza, pessoas pobres que dependem de alguma coisa, vivem numa miséria, correndo atrás das coisas, oprimido por esse mundo, esse tempo. Mas aquele que tem Jesus não quer saber dessas coisas, não se preocupa com isso. Embora vivemos aqui, temos que trabalhar, temos que cumprir nossas metas, as nossas coisas, mas sabemos que de uma hora para outra, então vamos dar adeus a essas coisas. Jesus muitas vezes falou em seu sermão: não andeis ansiosos pelo que comer ou vestir, vale mais a vida do que a roupa. Olha para os lírios do campo, não trabalham nem fia, não veste, olha as aves do céu, eles não juntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial a todas alimenta, e nem Salomão com toda a sua glória vestiu como um lírio, que Deus hoje está aqui, amanhã já não está mais. E nós ficamos na dependência, na preocupação. Quantas pessoas que sofrendo com isso. E Jesus quer que nós tenhamos paz com Ele, que esperamos sua vinda quando Ele nos chamar. Então, olhando por esse lado, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Irmão, direito adquirido. Deus nos deu condição de amarmos a sua palavra e guardar os seus mandamentos, porque é só através deles, da sua promessa, que nós vamos ter direito à árvore da vida, entrar na cidade pelas portas, ter acesso, que Deus nos dará a condição. E ele disse: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Ora, vem Senhor Jesus. Será que você pode nessa manhã dizer: vem Senhor Jesus, vem hoje, vem agora? Será que você pode dizer assim: gostaria tanto que Jesus viesse hoje? Ou você vai dizer assim: não, eu queria que Jesus esperasse mais um pouquinho, eu tenho uma coisa para quitar, tenho um casamento para ir, tenho um casamento para realizar, tenho uma bênção para adquirir, tenho uma promessa, estou esperando alguma coisa. Será? Ou você se desprende de tudo que está ao seu redor, se for necessário, para subir hoje com Cristo? Pensa bem. Você é capaz de deixar todas essas coisas? Quando Ló foi avisado lá na cidade de Sodoma e Gomorra, o anjo disse: não olha para trás, escapa por tua vida. Ele teve que largar tudo lá e escapar por sua vida. A mulher dele olhou para trás, se converteu em uma estátua de sal e ficou lá, perdeu a vida, perdeu a sua salvação, porque olhou para trás, presa nas coisas desse mundo. Esse mundo que não está diferente dos tempos de Sodoma e Gomorra, nos tempos de Noé, onde o pecado prevalecia, a imoralidade prevalecia, a idolatria prevalecia, a blasfemação prevalecia. Não está diferente. O mundo está oficializando-se no pecado cada vez mais. Cada vez mais na imundícia. Cada vez mais o ódio se espalhando, a falta de amor, a violência,
os vícios, as opressões, sinal da vinda de Cristo. Você pensa que quando Jesus for tocar a trombeta para arrebatar a sua igreja, é porque a coisa vai estar muito ruim aqui, para os cristãos, para aqueles que amam a Deus. Jesus vai tirar daqui. Ele vai levar para o lugar que Ele preparou. Toda a igreja, quando eu digo toda a igreja, aqueles que temem a Ele, que guardam seus mandamentos, que esperam nele, Ele vai levar. Ele vai tirar. Ele vai tirar dessa terra, porque os cristãos não vão padecer com os ímpios. A Bíblia mesmo diz: outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Porque Jesus vai fazer a diferença. Ele vai tirar daqui os que são seus. O trigo e o joio estão juntos, mas vão ser separados. Vão ser separados porque o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Então, vamos guardar a palavra desta profecia. Desta profecia. Não devemos selar este livro, que já está por muitos selado. Por muitos já não pregam, nem Apocalipse não se fala mais nas igrejas. Que Deus nos encoraja e nos dê capacidade de falar do seu amor em qualquer lugar, em qualquer tempo. Porque o dia do Senhor vem, e vem ardendo como fogo. E o fogo, quando passa, ele faz a limpa. A palha não resiste, vai queimar. Mas enquanto ainda o dia se chama hoje, tempo da graça, a oportunidade de todo aquele que estão inserido nesses contextos de idolatria, de pecado, de feitiçaria, de deixar o seu caminho errado, aceitar Jesus como Salvador e se converter, porque o machado já está posto à árvore e vai cortar. Porque o dia que a trombeta tocar, se dará o fim do tempo da graça. Acabando o tempo da graça, a humanidade estará possivelmente perdida. Porque pela dor, pode ser que alguns se salvem, mas vai ser pouco. Porque pela graça, quando se diz de graça, as pessoas não querem. Agora imagina se chegar um soldado, um policial na tua porta e dizer: você serve a Jesus? E você falar que serve, ele pegar seus filhos e degolar? Pegar sua esposa e matar e depois falar: agora é a sua vez. Se ainda continua temendo a Cristo, servindo a Ele, e se você falar que sim, você perde sua vida também? Imagina isso. A Bíblia diz que seremos odiados por todos, por toda a nação. Hoje, você tem liberdade, você tem direito de dizer: eu sirvo a Cristo, espero nele, estou aguardando, e ninguém te faz nada. Pelo menos aqui, nesse momento. Mas chegará o tempo em que a igreja não estará aqui e a coisa vai ficar difícil. Porque a Bíblia diz que tem o iníquo está assim para garfar esse mundo. Mas tem um que resiste, que é o Espírito Santo do Senhor, que está manifestado na nossa vida, na vida da igreja do Senhor. A Bíblia diz claramente que quando esse Espírito sair, a igreja sair também, o que vai acontecer? O iníquo vai tomar posse. Aí, se já está ruim, vai ficar muito pior. E a Bíblia diz: ai da terra e dos seus moradores, que o inimigo, o Satanás, foi atirado sobre ela. Então,
hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, mas abra o seu coração, se converta, aceita Jesus como Salvador da tua alma e aguarda, porque o dia está próximo. Que Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus esteja com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.